A gente está muito feliz de estar mais uma vez aqui juntos e, como vocês têm ouvido, aqueles que já têm me escutado, né, a gente tem compartilhado algo da parte de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo pela primeira vez, muito bem-vindo. Então, a gente sente honrado por você estar participando e a nossa oração é que Deus possa, mais uma vez, falar conosco nessa. Tudo que precisamos é uma palavra de Deus. Eu até tenho falado isso nas gravações, né? Que basta uma palavra que tudo muda nas nossas vidas, né? Mas a palavra de Deus, né? Então, que o Espírito Santo possa falar comigo, com você, e a gente possa sair daqui transformado. Que essa palavra possa trazer ensino, possa trazer cura, libertação, transformação. Então, eu creio nisso, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso, né? Você aparentemente está distante, né, pelo áudio, mas não tem distância para Deus. Que a palavra é poderosa, a palavra é viva, eficaz. Então, eu creio que Deus vai fazer algo grande, né? E com certeza Ele marcou um encontro. Se você está escutando, se você hoje tirou esse tempo, é porque o próprio Deus tocou o seu coração, está permitindo isso, porque Ele quer estar conosco. Amém? Podemos, então? Tá. Eu vou estar hoje falando de um tema que ontem me veio um versículo, e aí eu creio que vai falar conosco, né? E é algo muito interessante e é um desafio para todos nós, porque ao longo da ministração você vai ver que isso acontece com você, acontece com todo ser humano, né? E a palavra em Provérbios, capítulo 23, esse é o primeiro versículo que eu quero trazer, e é um conceito muito aqui sério e vai lidar com a natureza humana. Ele fala assim, né? Como imagina na sua alma, assim você é. Vou repetir novamente, né? Assim como imagina na sua alma, assim você é. Então, quando Deus usa, né, para nos trazer esse versículo, primeiro eu quero, né, explicar novamente o que é a alma minha e sua. A alma são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos e, consequentemente, a nossa vontade é afetada por isso. Então, a alma de um ser humano são os pensamentos, são os sentimentos e também é a vontade por consequência daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Então, isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com aquilo que nós vamos ser. Então, olha que conceito sério isso, né? Como você se imagina na sua alma, assim você é. Então, aquilo que está na sua alma é aquilo que você vai reproduzir na sua vida. E aí é onde entra o grande desafio, onde nós precisamos ser sarados na nossa alma para que a gente consiga viver aquilo que Deus projetou para a gente. Mas eu quero trazer também um outro versículo que fala desse mesmo conceito para nos embasar biblicamente. É Provérbios também, 27, versículo 19. Se você puder me acompanhar ou depois você anota. Olha que interessante. Semelhante àquele versículo de Provérbios, eu já vou ler lá para você também, porque a minha versão fala de coração, talvez a sua versão fala de coração, mas no Antigo Testamento a gente vê essa expressão usando coração, mas fala é a alma da pessoa. Então, e no versículo 19 do capítulo 27, ele fala, como na água a face corresponde à face, com certeza você talvez já teve essa experiência. Você num rio ou numa água reproduz a sua face. Aí ele complementa o versículo. Assim também o coração do homem ao homem. Então, o primeiro versículo que eu falei, assim como imagina a sua alma, assim você é, assim também a projeção, assim como você se vê na água, o reflexo do seu rosto, assim também você vai agir de acordo com o que está no seu interior. E aí é onde entra o grande desafio, e é onde entra Deus nisso, para mudar aquilo que talvez você passou de ruim,
que influencia nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Quando, né, o ser humano age, primeiro acontece algo dentro dele. Por isso que muitos, né, se sentem sempre fracos, infelizes, tristes, qualquer coisa derruba eles são inconstantes, inseguros. Então, tudo isso está na alma da pessoa. Então, quando o livro de Provérbios, né, fala do livro da sabedoria. Então, é o próprio Deus trazendo conceitos para o ser humano que, consequentemente, eu tenho, você tem. E as nossas reações, elas são oriundas daquilo que está dentro de você. Essa palavra, né, assim como imagina ou coração por coração, vem da palavra o quê? Imagem. Por isso que em Provérbios, ali 27, ele compara para que o ser humano entenda. Como a imagem na água reflete o seu rosto, assim também o que está dentro de você vai refletir para o seu exterior. Eu até estava pensando hoje, ao que a gente tem escutado por conta da pandemia, e eu acho isso uma qualidade na vida das pessoas. A gente tem escutado muito isso, né? Que eles estão se reinventando. O que significa isso? A pandemia veio, mudou completamente o curso do mundo, das atividades profissionais, daquilo que a pessoa fazia. Muitos quebraram, muitos, né, não conseguiram permanecer com o seu negócio. E ali eles reinventaram, e ali eles prosseguiram. Então, mas ao contrário também, muitos estão aí abatidos, tristes, desistindo de tudo, entrando às vezes num buraco, porque dentro da pessoa pode ter acontecido isso lá na sua infância. Eu vou trazer hoje um exemplo sobre isso. Ao longo da nossa vida, isso que eu quero que fique bem gravado entre nós aqui hoje. Ao longo da sua vida, foi gravado imagens na sua alma. Então, se você foi ali treinado, se você conseguiu superar ali dificuldades, talvez a sua família passou muitas dificuldades quando você teve na infância, mas se isso não impregnou a sua alma de uma forma negativa, você consegue superar bem ao longo da sua vida quando vem outras adversidades. Mas, ao contrário, também vai afetar de uma forma destrutiva. Então, eu tenho escutado isso, poxa, muitos têm se reinventado dentro daquilo que tem uma habilidade, ele tem um dom para outra coisa. Então, eles não pararam, eles continuaram. Então, eu creio que isso, né, é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Eu quero fazer essa pergunta para você e para mim também. Como você se imagina? Assim você vai ser. É isso que a palavra de Deus diz. Assim como você vê o seu rosto ali refletindo numa água, assim também o seu coração vai demonstrar diante das circunstâncias, ou boas ou ruins. Mas o que a gente precisa, diante de tempos de adversidade, a gente superar esses problemas que tem na nossa alma, porque senão eles vão nos vencer e nós vamos ser destruídos por pensamentos, sentimentos e a vontade. Muitas vezes acontece uma coisa ruim na vida da pessoa e ela é uma pessoa que tem a vontade fraca por tudo aquilo que ela aconteceu. Fala, não vai dar certo, ou muito pessimista. Então, qualquer coisa que mude na vida dela, ela já pensa no fracasso, na derrota, que tudo está destruído na vida dela. Mas não é assim que funciona. É porque, sem que você talvez perceba, foi projetada uma imagem dentro da sua alma que você é aquilo que está dentro de você. Mas Deus, que veio morar dentro de nós, ele pode mudar isso, ele pode tirar de você, ele pode apagar essas imagens ruins que está projetando o seu futuro e o seu presente, por conta daquilo que aconteceu no seu passado. Então, eu vou repetir o texto de Provérbios 23, 7, que eu só mencionei, mas está escrito em Provérbios 23, 7, ele fala, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. A minha versão diz assim, ou outras versões diz, assim como a sua alma imagina, assim você é. É a mesma coisa.
A alma é o quê? É os pensamentos, como eu lhe expliquei. Então, a minha versão diz, porque como ele pensa em seu coração. Então, está impresso dentro de você, dentro de mim, dentro da sua alma. Assim ele é. Então, você e eu somos aquilo que nós conseguimos imaginar, aquilo que nós projetamos ao longo da nossa vida. Se você passou por traumas, se você passou por problemas que você não superou imediatamente, aquela imagem está ali dentro de você. E quando você se confrontar com uma situação na sua vida, o que vai determinar as suas reações é o que está na sua imagem. É como que uma fotografia que foi tirado naquele momento e aquilo causou ou uma dor, um sofrimento. Se você não superar isso, você vai reagir todos os momentos quando você passar por uma situação difícil. Esse assunto é algo muito importante. Nós temos vivenciado nesses dias. Diz que houve muitas mudanças. E tem pessoas, quando há mudanças assim muito grandes, elas são, e outros conseguem superar bem. E aí eu quero trazer um texto que veio ao meu coração, que está em 2 Samuel, capítulo 9. Lodebar era um lugar muito distante, mas, meus irmãos, esse homem é neto de um rei. Então você veja aqui algo muito sério. Significa o quê? Deus tinha algo para a vida desse homem. Eu quero te dizer algo. Deus tem algo na sua vida e na minha vida projetado. Porque Davi aqui é a figura do Cristo aqui. E Saul, né, era o rei e Jonatas era o seu filho. E esse neto aqui, você vê, neto de rei. Ele está vivendo num lugar muito distante, nas terras longínquas de Israel. Então, primeiro, a gente vê, né, a atitude, se esconde, vai para lugares distantes, pessoa se sente incapaz. Então, isso são reações na alma da pessoa. Tudo que ela se imagina, ela fala, não tenho capacidade para isso, não vou conseguir fazer isso, eu acho que eu nunca vou dar certo na minha vida. São palavras que são expressas através da boca, mas que, na realidade, vêm do coração. Então, por quê? A alma da pessoa, ela foi afligida, ela foi ferida ou machucada e ela tem reações condizentes com que a imagem está dentro dela. E o versículo 6 agora. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, essa pessoa, Mefibosete, guarda esse nome. O filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez rência. Até aí, parece que não tem, né? Ele foi ali, né? Se dobrou perante o rei. E Davi disse a Mefibosete, e ele respondeu, eis aqui o teu servo. Tudo bem, sem problema falar isso, né? Demonstra humildade e tal, mas vamos continuar. E Davi disse a ele, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Meus irmãos, a história do homem é assim. Deus projetou o homem para estar perto, para comer na mesa, porque o rei aqui representa Deus. Então Deus projetou o homem para isso. Só que o pecado veio na raça humana, imprimiu essas imagens na alma do homem, e ele começa a falar, eu não sou digno. Ai, quem sou eu para Deus fazer isso comigo? Meus irmãos, ninguém é digno se a gente for ver isso. Mas o amor de Deus me alcançou e te alcançou. Isso é bondade de Deus. Ele quer nos curar, ele quer nos restaurar. E aí ele fala no verso 8, e ele se curvou e disse, o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Olha o que Mefibosete vai expressar. Eu vou repetir novamente isso. E ele se curvou e disse, o que é o teu servo
para que olhes para um cão morto como eu sou? Então, como que ele se sentia? Um homem estava se sentindo como um cão morto. Um cão morto, ele se sente destruído, acabado, ele se sente inferiorizado. Quantas pessoas sofrem com isso? Um complexo de inferioridade. Ela sempre se acha menor do que o mundo inteiro. Deixa eu falar algo para você. Você é muito importante para Deus. Essa imagem, Deus quer arrancar da sua alma hoje, do seu coração. Ele quer tirar isso da sua vida. Porque Deus projetou o homem de uma forma diferente. Mas essas marcas, essas dores, essas enfermidades da alma te projeta para um lugar de derrota, de destruição. Foi o que ele falou. Como que um rei pode olhar para um cão morto, um cão como morto? Meus irmãos, imagina um cachorro morto, como ele estava se sentindo? A alma desse homem estava destruída. Ele já era um homem já tinha passado muitos anos, mas uma lição que fica aqui. Os anos passam. Se a gente não tomar uma postura em Deus para Ele curar nossa alma, vai passar a vida inteira e você vai ser um eterno complexado, vai ser eterno infeliz. Tem pessoas que vivem triste. Você olha para a pessoa que está sempre triste. É porque a alma dela aconteceu algo muito ruim e ela sempre anda triste. As pessoas muito inseguras, a gente vê isso. Qualquer coisa ela já fica apavorada, ela fica desnorteada, sai do eixo. Ou pessoas, às vezes, muito duras, pessoas muito... Porque ela teve, às vezes, um passado, uma infância muito difícil. Então, a alma dela, ela recebeu essa imagem, como Deus falou ali no livro da sabedoria. E aí, agora, ele, como homem, como uma mulher, ele vai reproduzir a imagem que está dentro do coração dela. Hoje, Deus está falando comigo e contigo. E se ele trouxe essa palavra, ele é poderoso para remover isso da sua vida, para curar, nos libertar nessa noite, para que a gente nos veja como um filho de Deus, como um herdeiro. Ele era herdeiro das coisas melhores do rei Saul ali. Tanto é que Davi, entendendo isso, ele falou: não, eu vou restituir tudo para você. Talvez hoje Deus está falando essa palavra para você, que Deus quer restituir o tempo que você passou algo difícil na sua vida e você não consegue desvincular a sua alma desse lugar, desse tempo. Não, meus irmãos, Deus é poderoso para trazer coisas novas. A palavra fala isso, né? Eis que tudo se faz novo. A minha oração nessa noite é que essas coisas velhas que te influenciam de uma forma negativa possa sair da sua alma e você possa ser livre disso, para que você consiga receber aquilo que Deus tem para você. Porque senão até mesmo você fala: eu recebi isso de Deus, quem sou eu? Não, meus irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Amém? Outro exemplo também, a gente vê homens como eu e você. A gente, às vezes, se pauta só na história boa do grande homem de Deus. Eu vou falar de um grande homem de Deus agora, que teve uma influência poderosa na época dele, Moisés. Quem já conhece um pouco de Bíblia, todo mundo conhece esse homem. Deus usou ele para tirar o povo do Egito. Meus irmãos, mas não foi assim logo de início. Deus precisou falar com ele, curar ele, restaurar a alma dele, porque estava doente da mesma maneira. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. É o segundo livro do Antigo Testamento. Na sua Bíblia é Gênesis, depois vem o livro de Êxodo. Capítulo 3, o versículo 10. Não dá tempo para mim falar toda a história, mas Deus
vai ali de encontro a Moisés, e aí no verso 10 é onde eu quero me deter nessa parte da alma humana. Diz assim: vem agora, verso 10, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então presta atenção agora. Deus tem uma missão para ele, um propósito, como tem na minha vida e na sua vida também. E às vezes a gente acha, né, poxa, mas isso é muito grande. Ah, isso aqui, quem sou eu para cumprir isso? Não. Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida, coisas grandes mesmo. E aí ele fala, para tirar o povo de Israel do Egito. Olha que missão. O versículo 11 diz, e Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Olha a alma de Moisés aqui. Meus irmãos, a história de Moisés, ele bebê, ele tinha acabado de nascer. A mãe, por perseguição de Faraó, que veio um decreto para matar todas as crianças, coloca ele ali no rio Nilo, e ali ele vai sozinho, e depois a filha de Faraó pega ele, e aí leva ele para o palácio, ele fica 40 anos, mas ele era um hebreu. Quem sabe, talvez nessa época, ali, ó, muito pequeno, imagina a mãe, né, colocar o filho. Talvez você esteja me escutando, você tem na sua alma problemas de rejeições, de traumas, por conta da rejeição, como Moisés também ali. Porque quem tem o problema da rejeição, ele é inseguro. Imagina uma criança ser colocar no rio ali, e ali a correnteza leva ele. Isso vai causar na alma. Talvez, não conheça a sua história, mas você pode se portar algo similar aqui. Ele fala, quem sou eu? Quantos, talvez você está me ouvindo e fala, quem sou eu? Para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? O verso 12, ele disse, certamente, aí Deus vai falar com ele. E ele disse, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei, quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi a eles? Você veja que é uma luta da imagem que está dentro dele, para ele atender o chamado, para ele corresponder. Talvez você não consiga de pronto isso, mas deixa eu te falar algo. Persevera, persiste naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você veja, ele falou, quem sou eu? Depois ele falava, tá bom, mas e quando os filhos de Israel perguntarem quem me enviou, quem me mandou? Ele tinha dúvidas, ele tinha insegurança também, como talvez muitos que estão aqui me ouvindo. E agora, como vai ser da minha vida? E se eu abrir isso, se eu fizer isso? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai ser mais um fracasso? Porque alguém que fracassou não quer dizer que vai fracassar novamente. Não quer dizer isso. Mas essa imagem, se for maior do que a sua vontade para começar algo novo, você nunca vai começar. Você nunca vai dar de novo o próximo passo. Você vai sempre ficar no lugar da imagem que está dentro do seu coração. Olha como é sério isso. Assim como você se imagina, assim você vai ser. Aí eu falei, Deus. Aí Deus tem que vir novamente a ele. Deus é misericordioso, que bom. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou a figura do Deus que pode tudo. Esse Deus está aqui hoje falando conosco, que ele é capaz de mudar isso dentro de você. Fazer você, sabe, se levantar e falar, não, isso foi só um momento no meu passado. Isso aqui não causa mais dor, nem ferida, nem traumas, nem reações no meu presente. Por quê? Você tem que colocar uma nova projeção dentro do seu coração através daquilo que Deus tem para a sua vida, através da palavra de Deus. Então, Moisés,
esse grande homem de Deus, que tirou o povo do Egito numa grande missão, ele teve que passar por uma cura também, uma transformação de Deus. Então, o Senhor, esse mesmo Deus de Moisés, está aqui hoje para ministrar o meu e o seu coração. Outra história também que a gente vê aí é medo dele, né? Talvez você é atormentado por esse sentimento de medo. E a gente sabe que o medo, ele paralisa uma pessoa. E eu quero trazer o texto de Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 12. Juízes, Josué, Juízes, Deuteronômio, Josué, Juízes, capítulo 6, versículo 12. Os filhos de Israel aqui, o povo hebreu, né, estava passando dias muito difíceis, porque os inimigos, os midianitas, só para explicar um pouco, e imagina que o povo de Israel plantava, e quando estava pronto para colher ali, vinham esses inimigos, que se chama aqui os midianitas de Midian, e eles recolhiam tudo, tiravam tudo, saqueavam tudo, e deixava novamente Israel ali a ver navios, né, sem nada. Então, e assim se repetia. E aí foi colocando o que? Na alma dessas pessoas. Imagina anos você viver assim. Você vai, na hora que vai acontecer algo para a sua vida, não acontece. Aí você tenta de novo. Quantas vezes acontece isso nos nossos dias? Você tentou várias vezes. Mas deixa eu falar algo para você. Você só tem duas opções. Eu tive que falar algumas vezes isso para mim. Ou você fecha o seu livro naquela página e vai viver eternamente, ou você usa uma palavra que se chama recomeço. Use essa palavra. Recomece. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Até você conseguir. Porque senão a nossa alma está nos comandando pelas imagens que está dentro daquilo que já aconteceu na sua vida. Então, diz assim o versículo 12 do capítulo 6 de Juízes. É um texto bem conhecido, mas você precisa aprender a lidar com isso. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Olha, poderoso e valente. Gideão não tinha nenhum poder, meus irmãos. Hoje, a gente vê nas igrejas, né, os Gideãos, né, a campanha de Gideãos e um monte de coisa relativa a Gideão. Mas esse homem tem uma história, como você também. Olha o que Deus vai falar para ele. Você é poderoso e valente. Esse homem não era poderoso de nada e ele era um medroso. Mas Deus vê ele o quê? Como alguém com poder e valente. Deixa eu falar algo para você. A imagem que Deus tem para a sua vida é diferente, talvez, daquela que você está vivenciando. E é isso que eu quero te despertar, para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Como que Deus vai olhar para esse homem e falar, poderoso e valente? O cara está ali cheio de medo, tremendo e escondido nas cavernas ali de Israel. O verso 13 diz, e Gideão lhe disse, ó meu Senhor, olha o que ele fala, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Meus irmãos, essa grande pergunta, por que Deus permitiu? Quantas vezes está isso na nossa alma? É a mesma coisa dele aqui. Meus irmãos, tem a ver com Deus, muitas vezes, aquilo que a gente passa. São as nossas escolhas, são as nossas decisões na nossa vida. Deus está sempre para nos levantar novamente. Então, olha como é que ele está ali. Ah, mas se Deus estivesse conosco, como é que a gente vai passar isso tudo aqui? Ah, não tem como passar. Ué? Aí ele continua, e onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram? O Senhor não nos fez subir do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Meus irmãos, nunca Deus abandonou, isso estava na alma deles, porque os medianitas vieram a primeira vez, causou o que? Um medo, um fantasma dentro deles. É como um trauma na sua vida que você passou. Por exemplo, alguém que, estou vendo minha esposa aqui, e a questão, teve um acidente de carro,
E aí ficou um pouco traumatizado daquilo. Né? Ah, não vou dirigir mais, que não sei o quê. Não, você vai dirigir, você vai conseguir. E hoje ela dirige para tudo, conseguiu vencer isso, mas como em outra, ele começa a atribuir a Deus, mas Deus sempre procurou ajudar. Só que a alma doente, a alma com a imagem negativa, não consegue ver nada de bom, só vê o caos, só vê a coisa ruim na frente. E não é isso que Deus tem. O versículo 14. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder. Olha aí, que poder? Vai neste poder. E tu salvarás Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu? Então Deus começa o que? A mudar dentro dele. Olha, você vai poder, você vai conseguir. Deixa eu te falar algo nessa noite. Você consegue. Vai, persiste, se levanta. Né? Se reanima em Deus, se fortaleça em Deus. O versículo 15, e ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Meus irmãos, olha como que a alma dele está. Ele está com medo, não se sente forte, não se sente capaz para aquela missão, e mais do que isso, ele se sente o menor da casa dele. Agora, ele podia se ver dessa forma, mas Deus não via ele dessa forma. Talvez você se vê tão pequeno, tão menor, mas deixa eu te falar algo. Essa não é a visão que Deus tem para a sua vida. O versículo 16 diz: e o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo. Meus irmãos, quando Deus está conosco, nós somos a maioria. Nós somos fortalecidos. Nós somos vivificados, como eu falei domingo, meus irmãos. Traga Deus para a sua vida. Chama Ele e fala: Deus, me ajuda. Me limpa disso, tira isso da minha alma. Eu não vou ser mais assim. Senhor, vem com a tua providência agora. Eu abro o meu coração. Fala isso para Deus hoje. E Ele é poderoso para tirar essa imagem que está. Não é que você vai esquecer, dar um branco, uma amnésia na sua vida. Não é isso. Mas essa imagem vai ser retirada da sua alma. E Ele vai colocar ânimo em você, segurança, alegria, força. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os medianitas como a um homem. Olha aí, aquela multidão que eram os medianitas, ele falou: você vai ferir como se fosse um homem só. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Olha aí a insegurança desse homem. Muito inseguro, meus irmãos, muito inseguro. Deus tinha falado com ele já a segunda, terceira vez ali, só nesse pedacinho, e ele ainda fala: mostra-me um sinal, Deus. Mas Deus é tão bom que vai falar: não partas daqui, rogo-te, 18 que eu estou lendo, até que eu venha a ti e te traga o meu presente e o coloque diante de ti. E ele disse: aguardarei até que tu retornes. Meu Deus! E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos sem fermento de um efa de farinha. Pôs a carne em um cesto, ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora debaixo do carvalho e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo, e ele assim o fez. E ali vai, né, decorrendo a história. Depois você vai ver que Deus usou esse homem poderosamente. Ele está na história, como eu falei, né, vários programas da igreja, várias campanhas sobre Gideão, hoje a gente vê nos nossos dias. Mas ele era um homem como eu e você, que tinha passado também circunstâncias difíceis. Agora, se você ficar com essa imagem desses dias que você passou, ou daquilo que lhe acometeu durante toda a sua vida, vai ser essa imagem que você vai viver. Então, projete o seu coração naquilo que Deus tinha feito. Assim como Davi vai ser usado ali por Deus. Naquele homem, Mefibosete, que estava morando lá nas regiões distantes de Israel. Porque tinha acontecido algo na vida dele. Como talvez na sua vida.
Mas Deus quer mudar isso. Por isso que Jesus, ali no Novo Testamento, ele falou algo muito importante. Se eu não me engano, está em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 34, a parte B do versículo. Mateus capítulo 12, verso 34. Ele diz assim: porque do que há... Primeiro, eu vou ler todo o versículo então. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Olha aí. Aí ele continua: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, por isso que muitas vezes você está falando, você está declarando aquilo que está dentro do seu coração. Isso é um bom termômetro para você medir o que está dentro do seu coração. O que você fala durante o seu dia a dia? O que sai da sua boca? Imagina agora o que eu estou falando, né, até agora com vocês. Por que Gideão falou? Aquilo que você fala é o que o seu coração, é o que a sua alma tem na sua imagem. Então, como eu estava falando para vocês, né? Alguém que sente derrotado, fracassado por algo que não deu certo, se ele ficar repetindo, mas já fiz isso, mas não deu certo, e agora eu acho que também não vai dar, a boca está falando que está na imagem projetada no coração. Então, isso é algo muito importante para você ver como está a imagem que está na sua alma. Você já viu aquelas pessoas, né? Você chega ali contando uma coisa ruim e tal, fala: não, meu irmão, poxa, não fica assim não, vamos lá, vamos vencer isso e tal, vamos superar isso. Mas tem aqueles que falam: é mesmo, né, rapaz? Poxa, isso também, as coisas não vão bem para mim, tá tudo dando errado e tal. Isso é o quê? É a imagem que está dentro. Ninguém fala aquilo que antes está dentro dele. Então você fala aquilo que já está dentro de você, ou através dos seus pensamentos, como você pensa, ou como você sente. Então, como você pensa, como você sente, os teus sentimentos, você vai falar. E aí, por isso que você tem que estar bem atento naquilo que sai da sua boca, diariamente. Aí você vai falar: epa, preciso mudar essa imagem que está dentro de mim, porque o que eu estou falando está numa imagem errada. E como palavras são sementes, e palavra tem o poder, você vai ser aquilo que a sua alma projetou. Você veja que é algo interessante. Quando Deus criou o mundo e todas as coisas, ele criou pela sua palavra. É interessante ali, né? Porque tudo tem um propósito para Deus nos ensinar, né? Quando Deus, ali em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Imagina se Deus tivesse um problema de alma como a gente tivesse. A terra era sem forma e estava tudo vazio. Imagina eu chegar numa terra, ou você com a alma doente, olhar vazio, a terra ali, não tinha forma nenhuma, falar: isso aqui não tem jeito, essa terra não tem jeito, isso aqui é um caos mesmo, está tudo desolado, está tudo vazio. Meus irmãos, olha para a natureza, olha para a criação, olha os rios, os mares, as florestas, os animais. Mas a terra, quando Deus vê a terra, era sem forma e vazia. E aí entra no sentimento. Mas Deus, que curado, livre disso, ele começa o quê? A falar aquilo que está no coração dele. E ele começa a criar toda essa beleza que nós temos. Talvez nessa noite você precisa mudar o que você tem falado. De tanto você falar, por isso que você está vendo. Eu costumo dizer aqui, esses que estão mais antigos aqui comigo sabem disso, né? Eu sempre procuro ensinar isso. Nunca fale aquilo que você não quer ver materializado. Nunca fale aquilo que você não quer ver materializado na sua vida, na sua família, no seu negócio. Meus irmãos,
os próprios pais, às vezes, com a ignorância, com a alma doente, amaldiçoam o próprio filho. Quantos pais falaram, você não vai dar para nada, você é um burro, você é um ignorante, você é um estúpido, um grosso, seja lá o que for. Ele está formando uma imagem na vida de um ser humano que ele lá na frente, se ele não entender isso, se ele não for liberto disso, ele vai projetar para a sua vida aquilo que está marcado na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Então, por isso, cuidado. Aquilo que fotografou no seu pensamento ou nos seus sentimentos vão determinar aonde você vai chegar. E eu queria encerrar com esse texto de Mateus também, capítulo 6. O próprio Jesus também ensinando sobre isso que eu estou falando, dessa projeção, daquilo que você vê. E aí no verso 22 ele vai falar daquilo que nós estamos falando nessa noite. Ele diz assim, a luz do corpo são os olhos. Preste bem atenção nesse versículo. Portanto, se os teus olhos forem bons ou simples, aqui, né, todo o teu corpo será cheio de luz. Então, primeira coisa, você olhou para uma situação, como você está vendo agora, situação do país, você vê as notícias, você escuta os sentidos do homem, né? O que vê, escuta, e aí você vê a fala, como eu estava explicando. Então, Jesus é que está falando isso. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons ou simples, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha aí, ó. Então, a imagem que projeta dentro do teu corpo, dentro do teu ser, se os teus olhos forem bons, tem gente que tem o olho mal para tudo. Ele vê tudo ruim, tudo não dá certo. Ele já tem essa imagem dentro da alma dele. Ele olhou aquilo e falou, isso aqui, já sei onde é que vai dar. Aí o verso 23 ele completa, isso aqui é muito importante. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. É aquilo que eu estava falando, se o teu pensamento, os teus sentimentos foram afetados, a tua vontade vai ser afetada. E aí cai nisso aqui. Todo o teu corpo será cheio de escuridão. Como é que é o corpo cheio de escuridão? Como é que é o interior cheio de escuridão? Só está vendo coisa negra, coisa preta. Tem gente que parece que anda com a nuvem negra em cima. Parece que ele só vê a destruição, o caos. Como eu falo, né, os profetas do caos, do terror. Misericórdia. Aí ele fala, se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Meu Deus, olha aí, parece que não tem algo aqui, olha, eu vou explicar. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande escuridão? Então, aquilo que deveria iluminar, aquilo que deveria te, sabe, botar de uma forma diferente, animado, fortalecido, seguro, se tiver obscuro pela imagem, é como que quando alguém tira uma foto e ela põe o dedo na frente, e aí sai tudo preto. Aí fala, mas eu não fotografei lá aquela parte da natureza, mas você botou o dedo na frente e está tudo escuro. Assim também foi o que aconteceu em algum momento da sua vida que tapou, que escureceu a sua alma, escureceu o seu interior. E aí ele fala, como será grande a escuridão? Então, meus irmãos, para fechar isso, hoje, o Espírito Santo trouxe isso para nós. Quando terminar esse momento, veja as suas reações, veja as suas atitudes. Deus quer transformar isso na minha vida e na sua vida. Ele não quer que a gente permaneça com a nossa alma enferma, doente, escura, e a gente projete aquilo que Deus tem para nós. Eu luto contra isso todos os dias. Então, lute contra isso. Não deixe ser dominado por isso. Porque aquilo que Deus projetou para a nossa vida, se nós não realmente tomarmos posse e lutar contra
porque não tem ninguém nessa terra que não passou momentos difíceis. Todos nós passamos, uns numa área, outros na outra. Mas uma coisa é certa: Deus quer mudar tudo isso na minha vida e na sua vida. Amém? Então, que Deus possa te abençoar, sabe? Eu gostaria de fazer uma oração agora, por mim e por você, para que esse poder, que você possa, essa voz de Deus possa ecoar dentro do seu coração nessa noite. E você possa se ver, se imaginar como Ele projetou para a sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por cada um que está me ouvindo nessa noite. Senhor, Tu fizeste grandes maravilhas na vida desses homens. Esses homens não nasceram prontos. Esses homens não foram fortes e corajosos desde que nasceram. Senhor, eles tiveram as mesmas debilidades, os mesmos problemas. A diferença é que eles tomaram posse, eles acreditaram e lutaram contra essa natureza. Senhor, hoje, Espírito Santo, eu clamo, eu te peço. O Senhor conhece cada um desde que nasceu, Senhor. O Senhor sabe as marcas, as imagens que estão dentro da alma de cada um, Senhor. Que interfere na vida, no dia a dia, nos relacionamentos, Senhor. Na vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida pessoal. Senhor, transforma-nos, Senhor. Senhor, revela-te, Senhor, os teus planos e propósitos na vida de cada um. É muito bom a gente contar a história de Gideão, mas foi um homem também cheio de dificuldades, de Moisés, de Josué, de Saulo, de Pedro, de tantos homens, Senhor. Ó Deus, e nós estamos aqui crendo que o Senhor não mudou, é o mesmo Deus, Senhor. Pai, eu quero orar por cada um nessa noite, abençoar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Persista, persevere, não desista. Deus trouxe você ao mundo e Ele tem planos incríveis na sua vida e através da sua vida. Amém? Um abraço em todos, Deus abençoe. O que precisar, conte conosco. Quinta-feira, minha esposa sempre tem trazido uma palavra para as mulheres. Você, mulher que quer ouvir, né, contacte a gente. E domingo, às 18h30, também a gente tem trazido uma palavra. E a minha oração é que você tenha sido tremendamente abençoado nessa noite. Deus abençoe.